Bom dia para quem chegou enquanto a gente estava assistindo, né, o clipe. Quero dar mais uma vez as boas-vindas a Yasmin e ao Davi, agradecer a presença deles aqui. A Yasmin e o Davi são os idealizadores desse projeto, desse canal no YouTube, que é a Hora do Black, que foi lançado, foi final de agosto, né? Final de agosto foi o primeiro clipe. Que é um projeto que está trazendo essa questão da representatividade, né, para esse universo infantil. A gente tem, ao longo dessa semana, trabalhado essas questões, né, em diferentes veículos, enfim, de diferentes formas, e acho que poder pensar essa questão a partir da infância, a partir das crianças já desde pequenininhas, enfim, começar a desconstruir esses estereótipos já desde pequenininhos é alguma coisa bem importante, né? Então, queria já agradecer muito vocês. E, assim, a turma está com vocês. Então, se vocês puderem contar para a gente como é que começou essa história desse projeto, né? Eu achei que fosse por conta de... A Yasmin está grávida, né? Eu achei que fosse por conta da filha de vocês, mas já vi que não, que é uma proposta já bem antiga. Então, se vocês puderem contar essa história para o pessoal. Bom, gente, a gente queria agradecer o convite. Para nós é muito legal estar falando para alunos, muitos até quase próximos da nossa idade, enfim. Vou falar um pouco sobre como surgiu o Black, que foi em 2016. Black não, a ideia de fazer uma animação com protagonismo negro surgiu em 2016, a partir de uma exposição que eu visitei, uma exposição fotográfica que eu acho até importante que todo mundo aí conheça. Tem no Instagram, hoje em dia, algumas imagens, que chama Projeto Identidade. Ele foi feito por dois amigos nossos, que é um projeto fotográfico que fala sobre representatividade negra na mídia. E aí era um salão com várias imagens de ícones populares, originalmente brancos, representados por pessoas negras. Então era um salão gigante com fotos tipo Mona Lisa negra, Xuxa negra, Kill Bill negra, Harry Potter negro, todas as pessoas populares que todo mundo conhece, representados por pessoas negras. Beatles, Davi fez até um dos Beatles. E aí quando você termina a exposição, você fica, caraca, é mesmo, era todo mundo branco. Quando você é branco, você passa a exposição e pensa isso. Quando você é negro, eu nem imagino o que você pensa. Só sei que eu terminei a exposição muito mexida, porque dentro do meu privilégio enquanto pessoa branca, eu nunca parei para pensar nisso antes. Eu só me incomodava, por exemplo, da Xuxa ser loura e de todas as paquitas serem louras e eu ser morena. Então, a minha questão era desse tamanho, perto de uma questão enorme, racial e estrutural que a gente vive. Então, quando eu terminei a exposição, eu fiquei com um desejo imenso de fazer algum trabalho para crianças, porque a maioria dos ícones ali fazia parte do universo infantil, para criança com protagonismo negro. Só que um dos princípios desse tipo de trabalho, acredito eu e muitas pessoas, é que a gente deve fazer isso junto com pessoas negras, porque nós não temos essa representatividade e essa representatividade é importante. Na época eu busquei alguns amigos negros para fazer, a gente tentou, mas acabou que não rolou, e o projeto morreu. Comecei a namorar o Davi em 2018, e aí em 2019, a gente falando um pouco sobre esse projeto antigo, a gente resolveu retomar essa ideia e começamos a desenvolver o Black. E aí sim, ele ganhou o formato de Black. Pensamos em falar para a primeira infância, especialmente, que é uma época em que a gente forma a nossa noção de identidade própria, identidade do outro. Então, a gente entende que uma criança negra que cresce, que já nasce se vendo representada num lugar de sucesso, num lugar de protagonismo, ela vai se enxergar para o resto da vida de uma outra forma. E uma pessoa branca que vê uma pessoa negra nessa condição midiática, ela também aprende a ver a pessoa negra naturalmente em posições tão legais quanto ela costuma se ver. E a gente acha que isso, a longo prazo, contribui para a diminuição do racismo estrutural. Então, o Black nasceu desse lugar, e o Davi pode falar um pouco da experiência pessoal dele, né, com essa falta de representatividade na mídia.
Tudo bem, gente? Bom dia. Estou acordando agora. Queria agradecer vocês, né, por estar abrindo esse espaço para trocar ideia com esse tipo de ideia com a gente, especificamente por esse tipo de trabalho, esse tipo de projeto que a gente está fazendo. A PUC, eu sou nascido e criado em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Venho de pais funcionários públicos e mesmo tendo uma educação particular em Nova Iguaçu, pela oportunidade que meus pais me deram, a PUC quase que foi algo inimaginável para mim, assim, porque primeiro por ser longe, a distância faz com que a gente pense no custo. O custo que é sair de Nova Iguaçu para estudar na PUC. Quanto tempo eu levo? Quanto que eu vou gastar de alimento? Tudo isso a gente precisa pensar e torna-se caro. Depois disso, a mensalidade, que é um outro lugar. Então, que inviabiliza muito mais. Mas PUC, para mim, sempre foi algo tipo, não dá, é muito caro. E fora isso, todas as vezes que eu entrei na PUC, eu acho que 2 vezes na vida, e já passei na frente várias vezes. Mas todas as vezes que eu entrei, essa falta de representatividade sempre foi latente para mim. Se a gente for perguntar aqui para os alunos que estão aqui, citar 10 alunos dentro da sala dele que são negros, eu não sei se eles teriam hoje. Eu estou falando de mim na época que eu estudava, né? Que eu via essa disparidade. Professores, alunos. Se não for cargo de subserviência, não tem. Reduz, menos. Quantos a gente tem nessa sala hoje? Assistindo esse diálogo. Quantos alunos negros tem aqui? Quantos a gente tem trocando essa ideia, falando sobre representatividade? Então, é algo que já é normal. É normal eu me ver, eu me sentir representado nos cargos de subserviência. O que não é normal é eu chegar numa sala da PUC com os professores e alunos e olhar várias pessoas negras. Não é normal. E esses cargos, esses lugares ocupados hoje, ocupados há 10 anos atrás, ocupados há 50 anos atrás, refletem no status quo da nossa sociedade, onde as pessoas que comandam, as pessoas que lideram a nossa sociedade se encontram e onde os negros se encontram. Então, assim, é normal para os alunos verem que todos eles são brancos. É normal para os alunos se reconhecerem pelo sobrenome, enquanto que a gente, corpo preto, perdeu o nosso sobrenome com essa colonização. Perdeu o nosso nome, nossa identidade, nossa representatividade. Então, essa proximidade com a nossa realidade, esse diálogo, essa troca de afeto que a gente está fazendo aqui hoje, ela é muito importante porque, como a gente está falando de primeira infância, são crianças que vão crescer normatizando ver uma criança preta, uma família preta, num lugar normal, de afeto, de troca, de ajudar a sociedade de uma forma sustentável, uma forma equitativa, uma forma sustentável, já falei. É normal, as crianças vão normatizar esse tipo de movimento. Então, quando a gente tem esse tipo de troca, quando a gente tem esse tipo de diálogo, a gente propõe para esses alunos, para os professores, para todo mundo que está aqui, a oportunidade de pensar, cara, quantos amigos negros eu tenho? Qual é a realidade dessas pessoas? Eu, de fato, me relaciono com pessoas negras e sei qual eu tenho convívio com eles, ou eu tenho um distanciamento e só digo que não sou racista, sabe? E por que não tenho tantos amigos negros? Se não tenho, por que não tenho? A Yasmin, ela fala uma frase muito interessante sobre o machismo, que ela fala que toda mulher conhece uma outra mulher que já foi abusada, que já foi assediada.
mas nenhum homem conhece um estuprador. Um abusador. Nenhum homem conhece um abusador, nenhum homem se relaciona com um abusador. Essa conta ela não fecha. Não faz muito sentido. Mas por quê? Porque a gente, enquanto homem, não dialoga sobre isso, sobre essa questão de abuso sexual, de opressão, de masculinidade tóxica. Então, assim, quando é que a gente vai começar a dialogar sobre o racismo? Quando a gente começar a se relacionar com outras pessoas negras, e inclusive convido todos os alunos aqui, o que fica próximo do Leblon, a conhecerem o Basquete de Cruzada, que fica na Cruzada. É uma ação social muito importante, dirigida, pilotada pelo Wagner, que foi um ex-atleta, que foi jogar nos Estados Unidos basquete, vindo de comunidade, e voltou para cuidar dessas crianças da Cruzada, que fica muito perto da realidade de vocês, mas que tem uma realidade completamente diferente da de vocês. Então, o projeto Black, ele vem para transcender esse olhar de que a gente, enquanto negro, precisa lutar 50 vezes para conseguir se sustentar minimamente, normatizar as representatividades. A gente colocou o nome do nosso cachorro, do nosso mascote, de Basquiat, que é um ícone da artes plásticas mundial. Tem quadros do Basquiat espalhados pela sala do Black. Se vocês não repararam, reparem. No macarrão do papai a gente tem. Colocamos a Leia, que é a mãe, querendo ser a presidente do país, ao invés de ser mais uma representatividade de subserviência. Não estou tirando o mérito das profissões, não é sobre isso. Mas é sobre... É sobre só poder ser isso. É sobre mudar a perspectiva. Mudar a perspectiva que sempre foi imposta a nós, negros, nessa sociedade, sabe? Somos 56% da população. E por que aqui a gente não tem, numa sala pequena, a gente não tem um percentual mínimo próximo disso? Por que essa disparidade tão grande? Tem alguma coisa errada, a gente está em 2020. E para nós, maioria, talvez todos brancos, qual é a nossa responsabilidade nisso? Porque não é só observar, é pensar o porquê e é onde que a gente é responsável por isso todos os dias, em todas as nossas escolhas. Então, para quem é aluno de comunicação, cinema, jornalismo, quem são as pessoas que formam que vocês são as pessoas que formam as nossas mídias, como é que vocês contribuem diariamente para que isso permaneça dessa forma ou para que isso mude? Uma outra coisa que eu acho legal pensar para vocês é não só o que vocês vão colocar nas telas e o que vocês vão reproduzir de conteúdo com um protagonismo negro ou com uma equidade racial, pelo menos que seja, mas quantas pessoas negras vocês contratam para trabalhar com vocês? Porque o Black Money, que é essa questão de você contratar pessoas negras para trabalhar, é uma forma de você não só, se você estiver trabalhando com protagonismo negro no seu produto, não só de você ser justo com o que você está fazendo e coerente, mas também de você dar oportunidades para aqueles que tiveram suas oportunidades roubadas, né? E aí a gente entra em outras questões do racismo, falando sobre dívida histórica, eu não vou entrar nisso, mas é legal todo mundo saber do que se trata. Não, é muito importante. A última novela que eu fiz, por exemplo, a produção procurou colocar em cada setor, minimamente, uma pessoa negra e uma mulher. Sei lá, na iluminação, os câmeras, maquiagem, figurino, tinha que ter, minimamente. E isso fez uma diferença tão grande, principalmente porque eu estava pela primeira vez fazendo um personagem com um destaque maior assim para minha carreira, mas quando eu olhava para o lado dentro do figurino, quando eu olhava para o lado na equipe de produção, eu tinha pessoas com quem eu pudesse me identificar. E isso faz uma diferença gigante na nossa vida. Então, assim, se vocês vão falar, seja na comunicação, no jornalismo, na publicidade, enfim,
se vocês vão falar a respeito de vidas negras, a respeito de protagonismo negro, se vocês querem entrar nesse assunto, procurem contratar pessoas negras. Vou falar sobre um assunto que diz respeito a uma relação interracial, que seja. Tenta chamar um roteirista negro, porque ele vai entender qual é o outro lado. Senão você vai sempre dar o seu ponto de vista. E desse ponto de vista, a gente faz a nossa história. Através do ponto de vista branco, a gente tem a nossa história dizendo que os negros foram escravos e não escravizados. Que faz uma diferença que faz uma diferença enorme. É muito importante a gente dar nomes reais às coisas. Então, pela nossa história, a nossa princesa Isabel, ela é uma salvadora. Então, a gente precisa transcender tudo isso através do outro ponto de vista, entendeu? Através de uma outra perspectiva, a perspectiva de quem está do lado de cá e sempre foi vista de uma maneira subserviente. Então, não é que vocês, pessoas brancas que vão construir conteúdo, não possam falar sobre pessoas negras. Podem e devem. Mas é legal ter pessoas negras envolvidas nessa construção para que vocês não se equivoquem, para que elas deem o ponto de vista delas, que nunca vai ser igual ao de vocês. Por mais que eu tenha tido milhões de ideias sobre o Black, o Davi sempre me traz alguma coisa nova, me traz um outro ponto de vista, assim como eu levo para ele em relação aos personagens femininos. E se a gente tirasse essa mulher desse lugar comum que a gente sempre esteve? Se a gente não colocasse maquiagem na Yaya, isso foi uma ideia muito interessante. O ilustrador, ele veio, a gente fez os pedidos de como a gente queria os personagens, definimos tudo, e aí ele veio, por exemplo, com a personagem Yaya, que é inspirada em mim, e tinha muita maquiagem, como a gente sempre foi acostumado a ver em Barbies e bonecas. Eu falei, não, mas é para criança, tira isso, para que a gente vai sensualizar desde a infância, não tem essa necessidade, sabe? Vamos sair desse lugar. Então, são pequenas escolhas que, no todo, fazem diferença. A gente resolveu colocar a Leia, mãe do Black, careca. É uma escolha quando a gente fala de um país que está aí lutando para sair das chapinhas, de valorizar o cabelo crespo. E se a gente conseguisse ver beleza em mulheres sem cabelo? Como é que é essa relação? Quantas mulheres hoje negras estão procurando não ter cabelo ou não têm mais, simplesmente porque já fizeram 1 milhão de coisas na cabeça e perderam seus cabelos? Tentando ter um cabelo estereotipado e eurocêntrico. E aí, o que acontece com essas pessoas? A gente está fazendo clipes animados, então ali, por exemplo, não dá para vocês saberem isso que o Davi falou, que a gente vai colocar a Leia como querendo ser presidente do país. Mas a gente, quando desenvolver a série, isso faz parte da sinopse. Quando que uma mulher negra vai se imaginar sendo presidente de qualquer coisa? Quanto mais de um país. Então, assim, a quebra de padrões, ela começa no que a gente assiste e no que a gente consome diariamente. No que a gente constrói. E no que a gente constrói. Vocês são aí construtores e consumidores. Então, enfim, eu acho que é isso. É um assunto inesgotável, mas que não sei se vocês têm perguntas para a gente ir trocando, ficar mais dinâmico para vocês também. Sim, eu já vou fazer as minhas aqui. Eu até comentei com a Yasmin, vou falar muito da Malu, gente, não tem jeito, porque como para criança é a minha referência. A Malu é uma criança morena que tem um cabelo bem cacheado, né? Quem viu ontem, tem uns alunos que falaram que viram que ela desceu no meio da palestra de ontem. Ela tem um cabelo bem cacheado e eu já passei situações assim muito absurdas com a Malu desde muito pequena, né? Da professora na creche, ela com menos de 2 anos, falar para mim: mãe, manda um creme para a gente amansar o cabelo dela. A Malu foi daminha do casamento da Natalia. E aí a gente estava conversando com amigos sobre o que como é que você quer que arrume o cabelo das daminhas e tal? A Nath, aquele jeito dela, faz o que você quiser, ela é tão pequenininha para ficar também, né, fazendo penteados muito elaborados. E aí uma colega nossa falou: mas o cabelo dela não dá para fazer nada. Esse cabelo não dá para fazer nada, né? Recentemente ela me pediu uma boneca de cabelo cacheado.
mãe, ela olhou as bonecas dela, né? Enfim, ela deve ter, sei lá, umas 10 Barbies, porque vai ganhando, enfim. E ela não se vê naquelas bonecas, são bonecas louras, de olhos azuis, de cabelos lisos e que não representam ela, né? Então, estou dando aqui meu depoimento de mãe porque eu acho que tem essa questão, né? Quando a gente vai olhar os desenhos, há quase 15 anos atrás eu fiz um programa sobre essa questão do racismo e a gente analisou os programas infantis, quais eram os personagens negros. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, que a gente ainda tinha programas infantis na TV aberta, os personagens negros desses programas infantis eram a tia Anastácia, o tio Barnabé, o Saci. Aí tinha um programa no SBT que era com era um programa de uma semana, cada dia era um apresentador, era um programa ligado à Disney, e uma das apresentadoras era uma menina negra, e acabou. E até hoje, né, eu acho que você olhando, você tem mais, né, você consegue encontrar algumas animações com protagonistas negros ou com personagens negros, mas isso tem um impacto nas crianças, né, das crianças pedirem para alisar o cabelo, das crianças a coisa você falou, coisa da Xuxa, né? Eu queria ser Paquita. Quantas crianças não quiseram, mas eu não sou loura, né? Quando eu estava fazendo esse programa, eu ouvi relatos de crianças que jogaram cloro no cabelo porque queriam ser louras para poderem ser Paquitas. Então, assim, essa questão desse impacto, acho que é muito, muito forte. E aí, a partir dessa questão do cabelo, queria que vocês falassem um pouco da ideia de porque o Black, né, na hora que ele levanta o pente, assim, isso foi proposital, quer dizer, valorizar essa coisa do Black como um poder mágico dele. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Certamente, certamente. Na verdade, a gente traz a autoestima do negro através disso, né? Quando a gente pega o cabelo da Leia e raspa, o Adair quer falar? Tá. A gente transcende muita coisa da mulher, porque a autoestima da mulher, ela tá invariavelmente no cabelo. Você não mexe no cabelo da mulher, é um negócio que é bem enraizado mesmo. É uma construção também. É uma construção bem enraizada e opressora, enfim, que faz com que a mulher não tenha essa liberdade de fazer o cabelo que ela quiser. E há muito tempo tinha que alisar, tinha que fazer, para você ter ideia, um exemplo, 2020, tá? Eu tenho uma prima, ela está hoje com 8 anos de idade, ela é filha da minha prima, na verdade, e aí ela é apaixonada pelo Black, apaixonada. Ela assiste todos os dias, ela faz desenho e me manda do Black, do cachorrinho, apaixonada. E aí ela virou para mim e falou, e fez um vídeo, que ela quis fazer um vídeo fazendo a menção do Black, querendo ser o Black Power, só que ela não tinha um pente garfo. Pente garfo é uma coisa que a gente, negro, usa bastante. Eu agora estou com cabelo de dreadlock, mas quando eu posso usar o Black se eu quiser, eu posso colocar o Black no meu cabelo através do pente garfo. Cabelo cacheado, você já usa. Eu uso. Exatamente. E aí ela não tinha. Aí foi o primeiro choque de cultural, né? Eu falei, cara, tua família inteira é negra e na tua casa não tem o pente garfo. Eu falei, fala pra tua mãe para ela comprar um pente garfo. Aí ela me ligou depois dizendo que a mãe dela ia comprar para ela, ia comprar um pente garfo rosa. Ficou feliz da vida. Aí ela fez um outro vídeo penteando o cabelo com pente garfo. Aí ela fez o pente assim, ó, com pente garfo. Como se fosse um pente... Ela usou o pente garfo para tentar abaixar o cabelo dela. E aí ela me mandou um áudio triste dizendo, Júnior... Eles me chamam de Júnior, né? Minha família me chama de Júnior. Júnior, me ensina a usar, eu não sei usar o pente. E aí eu falei, cara, não dá. Olha que loucura. 8 anos, 2020. E a criança com 8 anos já faz relaxamento, já usa química na cabeça para tentar baixar o cabelo ao invés de deixar ele ao natural. Isso é muito forte, cara. Isso é muito sério, porque desde pequena ela já entende que o cabelo dela, do jeito natural, não é aceitável. Ela precisa resolver aquilo. Então, quando você pega e explica para uma criança que ela pode deixar o cabelo dela crescer e pode deixar crescer para o alto, isso vira uma outra chave. O filho do meu outro primo já quer deixar o cabelo crescer.
Por causa do Black. Por causa do Black. Ele já tinha o cabelo raspado e ele falou, não quero mais cortar o cabelo. Porque eu quero ter cabelo, eu quero deixar meu cabelo crescer. Eu gosto do meu cabelo. Isso muda completamente a perspectiva da criança e, consequentemente, do adulto que será essa criança. Né? A gente resolveu colocar isso no Black da seguinte forma, porque como tem muita gente aí que talvez tenha visto pela primeira vez e rápido, enfim, tem sempre um momento do clipe que o Black quer conseguir alguma coisa, resolver alguma coisa, descobrir alguma coisa, que é quando ele puxa o pente garfo, que fica na cabeça dele o tempo todo, e aí ele levanta, que é quando vem uma fada, e o cabelo dele arma. O pente garfo dele, na verdade, é uma amuleta, como se fosse um amuleto da sorte, como se fosse a lâmpada mágica, a lâmpada mágica do Aladim, sabe? Quando ele puxa, o pente se transforma na fadinha. Na fadinha, ela é a gênia. Que também é negra. Que também é negra, também inclusive, tem cabelo chama fresco. reflexão aqui, quantas fadinhas negras vocês conhecem? Então. E aí foi por isso a fadinha negra. E aí o símbolo do Black Power ficou como o nome, né? Um símbolo de empoderamento, ao invés de um símbolo de problema. Então isso foi pensado sim, Alessandra, respondendo a sua pergunta. O Daí queria perguntar. Queria falar, não sei. Você está com o microfone desligado. O microfone. Né? É porque anda um barulho de construção aqui em casa, eu não queria atrapalhar. Aqui em casa não, no prédio que eu antes, parabéns, Ale, é importante trazer essa moçada, né, e Gabriel, porque esse debate, né, é o debate da sociedade hoje, né, e é um debate que a pandemia deixou mais explícito, né, uma coisa que está explícita o tempo todo, né, da desigualdade e da questão racial e o racismo, né, são as grandes... Mas, enfim, Júnior, eu queria, Yasmin, compartilhar com vocês, até pedir licença para os meus colegas professores, mas eu acho que tem uma questão que eu até já toquei aqui ontem, que era importante essa troca e compartilhamento com vocês do que é da própria expressão da PUC, né? Ou o que significam os pilotis, o que significam todos os lugares da PUC, né? Aí falando um pouco para você, como eu sou dessas pessoas, né, bem antigas, né, que dou aula há 40 anos nessa universidade, nos anos 80, né, era uma coisa assim muito impressionante, né? Porque eu até brincava, quando eu entrava em sala e tinha um negro, eu dizia que aquela turma era popular, né? E porque era raro entrar e ter um negro. E aí vem um processo que do início dos anos 90, e aí, Júnior e Yasmin, nesse caso, é impressionante. Você está falando dessa ausência do negro na PUC, no entanto, é das universidades do Rio de Janeiro, com a UERJ, que mais trabalharam essa questão e de forma sistêmica e orgânica. Como eu dou aula nas duas, né, posso falar bastante disso, no sentido de que, dos anos 90, houve os primeiros convênios com os pré-vestibulares comunitários, né, e o primeiro deles para negros e carentes, com o Frei Davi, né, e aí, a partir desse primeiro convênio, de que vindo pelo pré-vestibular, já tinha bolsa, né? Essa bolsa social e tal. E aí todo o processo que veio depois e tal. Mas, enfim, quando isso começou, o que ampliou de pré-vestibular comunitário para tudo quanto era canto, né? Foi assim, uma coisa muito interessante. E aí, só resumindo, eu entro numa sala, então, já depois que começamos esse projeto, e aí nessa sala de 40 alunos, 36 eram negros. Aí eu disse que a turma era elitista. Aí você imagina a loucura que criou para todo mundo ali, né? E aí eu expliquei, olha, se eu entrava na sala e um negro, eu chamava da turma popular, eu entro aqui, só tem 4 brancos e 40, é elitista, né? Aí isso é uma das coisas que até hoje tem repercussão para essas pessoas todas que estão em diferentes lugares do mundo, do Brasil, e que a importância de retrabalhar isso, como relacionar
no pilotismo, nos mais diferentes lugares, porque, claro, que esse racismo ele reproduz-se em todos os lugares, né? E aí foi tão interessante isso que, quando começou aí do início do governo Lula, eu estava assessorando o ministro Gilberto Gil, e aí levei para uma reunião no Ministério da Educação o André Valente, o professor Augusto Sampaio, né, que era o grande promotor desse projeto e tal, pela reitoria, né? E aí, chegando, né, lá estava o André Lázaro e Ricardo Henriques e várias outras pessoas que já conheciam também essas experiências, mas que estavam no Ministério da Educação. E a reunião foi com o secretário executivo do Tarso Genro, que era o ministro da época, que era nada mais nada menos que o Fernando Haddad. E aí, para conhecer essa experiência. E ficou tão entusiasmado com o processo que estava se dando, porque aí já eram mais de 1000 pessoas que já tinham entrado nos diferentes cursos da universidade. Antes entravam nos mais fáceis de entrar e, em seguida, na própria comunicação, tivemos experiências interessantíssimas com os alunos todos que vieram, né, dos pré-vestibulares comunitários e que eram negros, né? E ele ficou tão entusiasmado com isso que foi uma das inspirações do ProUni. Então, essa experiência da PUC, eu acho que tem uma coisa, um legado importante, né? Claro que o tempo que a gente está vivendo agora, cada vez mais a gente vê menos entrada de como era antes, né, desse processo, né? Então, acho que tudo isso que vocês estão colocando e fazendo essa análise, né, mais recente e tal, eu acho perfeita, e queria cumprimentar vocês, porque acho que trazer isso para o conjunto das turmas que estão aqui, para o próprio debate, né, de mídias locais, é fundamental. Que cidade é essa, né, que a gente está vivendo? E para chamar de universidade, se essa universidade se ela está de fato atingindo, se não estiver atingindo a maioria, ela vai ser cursos que vão dar conta para determinados segmentos do mercado. Mas fica difícil de chamar de universidade se essa maioria da população. E aí, encerrando só outro tema que vocês tocaram, e aí que vocês comentam essas coisas que eu estou trazendo, é essa presença do processo de escravização ainda hoje. E que aí tem a ver com todos nós que estamos aqui, que produção de imaginário é esse da comunicação, né? Quer dizer, dos processos de comunicação, que tornam normal, por exemplo, a existência da favela, né? E aí você tem a presença da escravização ainda hoje, é um negócio, e vários autores vêm trabalhando isso, e eu acho que é fundamental, porque as políticas públicas ainda não trabalham isso, porque é como se política pública para a favela fosse uma coisa e para o asfalto fosse outra, né? Ou para a favela talvez nem existiu, ou existir mais questão da segurança para segurar um pouco o pessoal para o asfalto, segundo alguns que estão no poder, as pessoas de bem, né, terem tranquilidade. Enfim, eu acho que são várias questões que vocês tocaram que eu quero, assim, estou muito feliz de cumprimentar e trazer também esses elementos para juntar no debate de vocês aí. Parabéns. Obrigada, Adair. Obrigado. Eu acho muito difícil, Adair, a gente sair da zona de conforto, a gente sair do nosso lugar de privilégio mesmo, e olhar para o outro lado e falar, cara, como é que é aquele estilo de vida ali, como é que eu posso contribuir para que a gente tenha uma sociedade mais equitativa do meu lugar, sabe? Então, voltando à minha experiência com a relação da PUC, eu tenho um amigo, né, um conhecido que veio desses pré-vestibulares comunitários, que estudou na PUC, fez economia na PUC, e hoje ele mora nos Estados Unidos. Mas eu tenho 34 anos e tenho a relação com uma pessoa que eu conheço que tenha feito isso. Quando eu conheci a Yasmin, ela me falou que já tinha estudado na PUC um tempo, ela estudou aí, os irmãos dela estudaram aí, e hoje, tendo relação com os irmãos dela, com a idade que tem, eles não têm um amigo negro. Não tem um. Todos são brancos. Porque eles se fecham no privilégio deles, na relação deles, eles não procuram se relacionar com o todo.
esse discurso do eu tenho um amigo negro é a coisa mais preconceituosa que se diz na face da terra. Pelo amor de Deus, não façam isso. Eu não sou racista, eu tenho um amigo negro. Não façam isso, pelo amor de Deus, porque... Tipo, claramente não sei o que é racismo. Exatamente. Então, é uma matemática que não fecha, realmente não fecha, porque a gente continua nos mesmos lugares. Claro que hoje eu ouvi que numa sala da PUC tem mais negros do que brancos é um bálsamo para o nosso coração. É tipo, obrigado por isso, mas isso é a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg, sabe? E ainda não é maioria. Porque quando a gente chega no mercado de trabalho, a Viola Davis, que é uma puta atriz, fala muito sobre isso. As mulheres recebem salários menores do que os homens e as mulheres negras menores do que as mulheres, mas muito mulheres brancas, muito abaixo. Então, quando eu chego para competir no mercado de trabalho, com o que quer que seja a profissão, eu já sou desvalorizado a partir do momento em que eu chego. Eu sou desvalorizado a partir do momento em que eu vou fazer a entrevista. Eu já sou visto de uma outra forma. Eu já sou visto de uma forma estereotipada, marginalizada. Então, Mano Brown diz que eu tenho que ser 2 vezes melhor, só que a gente está 100 anos atrasado. Então, é difícil a gente conseguir se colocar assim, pô, se as pessoas que estão nessa zona de privilégio não olharem para o próprio umbigo e falar, mano, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa se mexer. E a gente está aqui com a galera de comunicação, gente. A gente está aqui com a galera de jornalismo, a galera que amanhã vai estar falando sobre o nosso país, sobre o nosso planeta, sobre, enfim. São pessoas que precisam transcender esse lugar, entender o lugar de privilégio e reconhecer que elas precisam andar de mão dadas para transformar o país num mundo melhor. Quer dizer, transformar o país num país melhor. Porque também essas escolhas que vocês vão fazer enquanto profissionais, essas responsabilidades que vocês vão trazer para si, elas são reflexo das pessoas que vocês são. Então, se você é uma pessoa que não está nem aí para isso, você não vai trazer isso para o seu trabalho, você não vai trazer isso para o mundo que você cria, e aí é uma escolha, porque toda escolha é política e a não escolha é também uma escolha política. Então, acho que passa muito por que tipo de pessoa eu sou, em que lugar eu estou a fim de rever privilégios, em que lugar eu não estou, sabe? Eu também não posso dizer, eu não sou racista porque eu sou casada com um homem negro, porque eu vou ter uma filha negra. O racismo vai muito além disso. Então, várias vezes a gente está aqui e eu falo, não sei se várias, mas assim, acontece da gente falar. Falei, outro dia eu fiz uma coisa e aí depois eu falei, cara, Davi, olha como eu fui racista. E eu fiquei mal com o que eu tinha feito. Foi totalmente sem querer, mas que faz parte de uma construção social. E que a gente tem que rever todos os dias, porque a gente vai errar todos os dias. Se a gente não estivesse errando todos os dias, a gente não teria um país desigual como a gente tem. E, galera, abrir a escuta. Muito importante escutar. É difícil, é dolorido, eu sofro com isso diariamente no meu lugar de homem, quando Yasmin levanta para mim questões que eu falo, caraca, não, mais. A gente cria diversativas para tentar se defender de algo que é construído, que foi construído socialmente. Então a gente precisa só ouvir, porque quando o outro reclama, é porque está doendo. E na maioria das vezes a gente não teve voz durante muito tempo, né? Enquanto pessoas negras. Agora que a gente está tendo, a gente está se permitindo opinar, reclamar sobre o que acontece. E se vocês não ouvirem, cara, se vocês não atentarem para isso minimamente, a dor é nossa. Então vocês vão continuar no lugar de privilégio dizendo, não, cara, isso é mimimi, isso aí não, isso aí já é viagem. Não, isso aí eu não faço, isso aí eu não fiz. Não, mas eu não quis dizer isso. Só aceita. Aceita que você foi construído através de uma sociedade que é majoritariamente racista, machista, misógina, e que você precisa rever certos conceitos na sua vida. Só isso. A Alessandra, acho que deve ter mais perguntas, que ela Sim, tem. A Lilian quer perguntar, eu vou só avisar, tem alunos também que estão querendo perguntar,
E aí eu vou passar para a Lilian, depois eu tenho mais uma pergunta, vou passar para o Gabriel e aí vou abrir para os alunos. Aí eu já vou deixar os alunos responderem. Não ficam só os professores falando. Bem rápida, Lê, para não roubar essa oportunidade dos alunos trocarem com eles. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito. Eu acho que assim essa questão da escuta é uma dádiva, sabe? É uma coisa que a gente aprende e tem que exercitar todos os dias mesmo, né? Eu me identifiquei muito com a fala da Yasmin, né? Porque é exatamente isso, eu sou branca, não dá para dizer que eu não sou branca, eu sou branca criada numa sociedade que é essa sociedade que a gente tem. Então, muitas vezes eu me pego mesmo, às vezes falando uma expressão, meu Deus, eu falei essa expressão, não posso falar essa expressão, então é muito isso. Mas eu queria, principalmente, chamar a atenção da importância do trabalho de vocês, porque é muito comum, acho que a Lê já deve ter vivenciado isso, da gente ouvir alunos negros que dizem, me descobri uma mulher ou um homem negro na faculdade. Aqui eu me descobri, aí eu me envolvi com um coletivo, eu comecei a fazer uma mídia que falasse sobre as questões, eu comecei a observar a ausência de negros ao meu lado, e muitas vezes eles vão se constituindo em um grupo também, né? E essa questão de você fazer a criança se descobrir negra desde cedo, eu acho que é tudo. É tudo, até para facilitar essa troca, esses encontros, né? Então, eu queria, assim, parabenizar muito o trabalho de vocês, muito nesse sentido, porque a universidade está longe, a PUC, né? Está longe de ser um exemplo, assim, de uma equidade das raças. A gente tem uma abertura muito grande para isso. Uma entrada, a PUC que eu estudei na década de 80 é totalmente diferente da PUC, graças a Deus, né? A PUC de hoje em dia, mas ainda não é mesmo, ainda não é o ideal do ideal, porque o nosso país não é o ideal do ideal. A gente não tem essa equivalência entre as mulheres negras, os homens, a gente tem isso. Então, eu acho assim, parabéns por isso, eu não vou me estender muito nisso, mas aí voltando um pouco, porque eu acho que esses encontros são fundamentais para despertar exatamente nessa pluralidade, né, de raças, de credos que a gente tem aqui na sala e que tem na universidade, essa mão estendida e essa escuta permanente e o despertar para outras produções. Então, como que é, na prática, a produção de vocês, né? Eu queria assim, que vocês pudessem detalhar para eles como é que é essa produção. Você já mencionou que tem negros também na equipe, mas quem é essa equipe? Como é que a coisa funciona? Como é que o trabalho é operacionado? Uma pergunta mais técnica. Sim. Bom, primeiro nós somos atores, a gente nem falou sobre isso, o Davi falou de um personagem que ele fez, mas enfim, eu estudei na PUC, eu fiz 3 períodos de desenho industrial, e aí no meio disso eu passei para a Faculdade da Cidade na época, que nem existe mais, e fui fazer artes dramáticas, enfim, Davi também é ator, e a gente então é focado na parte artística, o que a gente sabe fazer é a parte artística e criar projetos, né? Então, a gente criou todo o conceito do que a gente queria, botamos no papel, pensamos em que família seria essa, que personagens seriam esses e por quê. Então, desenvolvemos toda a roupa que eles usam, cada cor que eles usam. Basquiat, careca, Basquiat, a escolha, cabeludo, vovó. Toda escolha, a avó vai entrar ainda, toda escolha conceitual a gente desenvolveu. E aí começamos a procurar animadores. E eu não sabia exatamente como procurar isso. Pesquisei um pouco sobre o mercado de animação no Brasil. Encontrei poucas coisas com destaque, assim, ou grupos menos fechados. E aí, no Instagram, colocando o hashtag animação 2D, eu cheguei no Kirley Veloso, que é um animador do Maranhão, que a gente nem conhece pessoalmente, somos do Rio, a gente sempre fala com ele por telefone, nosso contrato foi tudo feito online. E aí ele nem estava trabalhando com animação na época, mas ele tinha um traço que a gente amou. E aí fizemos contato com ele e ele topou construir esses personagens e desenvolver a parte de animação, de ilustração de animação. Então tudo isso é feito com ele. Ele trabalha sozinho, na verdade isso é até uma questão para nós, porque a gente precisa que ele aumente uma equipe de produção e ele pouco consegue encontrar pessoas que tenham a habilidade que ele tem e consigam fazer parte de uma equipe legal,
Eu não entendo muito do mercado de animação no Brasil, mas de fato não é uma coisa, me parece uma coisa tão simples. E aí ele faz sozinho toda essa animação do clipe que vocês viram. O que a gente faz é passar para ele um roteiro. O Black começa na escola com a mochila, conversando com os amigos, dizendo que vai para casa. Os amigos perguntam, fulano e fulano dizem, aonde você vai? Fulano diz, eu vou para casa comer o macarrão do papai, eu vou correndo para casa. Toda essa descrição de cenário, de atitude, a gente envia para ele como roteiro. E a gente quem faz as músicas também. A gente que cria, compõe. A gente tem 1 ou 2 amigos que a gente sempre chama para estar junto nas composições, porque não somos músicos, então a parte melódica fica um pouco aquém, assim, a gente tem mais a ideia do que a gente quer que tenha na música. A gente esqueceu de dizer que as nossas músicas são inspiradas nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Então, a gente queria trazer o conceito da sustentabilidade de uma forma mais mastigada para a infância, para que não fosse uma coisa distante, teórica. O que é ser sustentável? Não precisa explicar isso para a criança nesse formato, mas como é que ela é sustentável sendo organicamente sustentável? Então, a gente queria trazer isso para o universo da criança através das letras. Então, as temáticas passam por esse lugar. Então, como o Davi estava falando, a gente compõe. Então, enquanto a gente manda para o Kirley o roteiro, a gente envia também uma música, como é que chama? Uma guia musical, que a gente tem um produtor musical que constrói junto conosco. Então, a gente tem uma letra, tem uma melodia, manda a letra e a melodia para o produtor musical. Aí ele vem com possibilidades de arranjo. Então, a gente vai trocando e dizendo, isso sim, isso não, esse instrumento sim, esse não, isso aqui não tá legal. Esse ritmo mais lento, as crianças não vão acompanhar, ou sobe esse tom, porque criança gosta de coisa aguda. A gente decidiu também criar músicas com estilos brasileiros, sabe? Sim, ritmos brasileiros. Ritmos brasileiros, para que... Na verdade, quando a gente começou a produzir o Black, o que incomodava a gente era que as músicas infantis, em sua maioria, elas são chatas. Para gente, adulto, ela é chata. Se a criança ouve 3, 4, 5 vezes, você já não aguenta mais. Então, a gente falou, cara, como é que a gente cria música infantil, mas que seja legal, que seja gostoso de ouvir, que o adulto se identifique, sabe? Então, a gente trouxe ritmo baiano. Que apesar de tratar a criança como criança, a gente não trata ela como uma ignorante. Porque é fácil, né? A gente pegar e ficar gugudadá para a criança e... Enfim, a criança pode se interessar por um ritmo mais complexo, pode se interessar por uma fala mais complexa, pode não saber o que é alho poró e daqui a pouco ela já sabe, naturalmente, porque está na música, sabe? E a mensagem que a gente quer passar também através dos ODS é transformadora. A quantidade de vídeos ou fotos que a gente recebe até hoje de pais na cozinha cozinhando o macarrão do papai, esse vídeo que é lindo, porque geralmente a ideia de que a mãe que tem que ir para a cozinha, de que a mulher que tem que ir para a cozinha, é o que a gente está acostumado. Então, quando a gente vê os filhos pedindo aos pais para cozinharem para ele, leva para outro lugar. Então, assim, ter também os ODS como referência foi ótimo, assim, foi ideia da Yasmin também, e acho que foi o pulo do gato para a gente conseguir passar a mensagem que a gente precisa, sem precisar bandeirar nada. A representatividade, ela já existe, porque ela vem a partir do ponto de vista da família negra, mas a mensagem, o discurso de equidade, o discurso de sustentabilidade vem através dos ODS. Porque também é importante você não botar na música assim, os homens têm que cozinhar para as crianças. Não é isso que está na letra. Ele só está cozinhando e está tudo bem. E é legal ele cozinhar. Então, como que você coloca isso de uma forma natural, sem ter que ficar sublinhando, né, levantando bandeira óbvia? Quanto tempo demora essa produção? Quanto tempo, assim, para um vídeo só para eles terem uma ideia, né? Um mês. Hoje um mês, né? Um mês porque a gente tem um animador só, entendeu?
A gente está aí buscando patrocínio, então se alguém daqui a gente nem tem patrocínio. Que a gente está fazendo tudo. Mas já estou monetizando, o canal já é monetizado, já consegue ter um retorno? Não, tem um número lá do YouTube que você tem que atingir para conseguir monetizar. Enfim, canal infantil é diferente de canal adulto. Canal tem uma infantil série de diferenças. Não pode ter comercial. Para você não incitar a criança a consumir. Então, a forma que é certo, mas a forma de monetização é diferente. Então, a gente está fazendo tudo do nosso bolso. A gente tem um sócio investidor que coloca dinheiro e tal, mas junto com a gente, mas monetizar ainda não. Então, se alguém souber aí, entendeu, de alguma empresa... Pessoas ricas, que têm amigos ricos... Preocupadas, atentas, empresários... queiram ajudar a gente nessa produção. Uma coisa muito legal para falar no pessoal de publicidade é que, assim, eu não sei se vocês foram dessa geração, não achei encontrando, que vocês foram dessa geração, mas nós fomos. Tinha um comercial clássico de margarina em 1994 com a música do Happy Day. E a gente cresceu com esse comercial, enfim, sempre foi uma polêmica essa questão de famílias negras fazendo comercial de margarina. Isso não existe na nossa mídia, sempre foi um tabu. Então, já dando spoiler, não contem para ninguém, no clipe do dia 31 agora, a gente vai ter uma família tomando café da manhã negra com uma música gospel, porque o Happy Day é uma música gospel, só que a gente para pensar nisso. E a gente criou uma música próxima desse ritmo, enfim, dessa forma de fazer música, um gospel americanizado, para botar essa família para tomar café da manhã, e a gente vai reproduzir até algumas atitudes do menino que bota a mesa no comercial. Se vocês virem comercial, vocês vão entender na hora de ver o nosso clipe. A gente só substituiu a margarina por questões de saúde, então a gente não vai ter uma margarina. Acho que a gente botou um queijo, uma coisa assim, para ser o elemento principal, mas o contexto está ali. Então, quebrar essas coisas da mídia, a gente teve aí comercial do Boticário, de não sei o que bota família negra, e aí vem um monte de gente em cima reclamar que não pode ter uma família negra, cadê a representatividade branca? Tipo assim, questões fora do mundo. Ninguém questiona quando a família é branca. Agora, quando a família é toda negra, sempre tem alguém para falar que está errado. Então, o Adriano falou até sobre a Casa Bahia também, né? Alguém falou aqui no chat. Provavelmente o trabalho de vocês vai frequentar muito as salas de aulas de publicidade, viu? Sim, com essa questão mesmo de se pensar, né? A questão da propaganda e da representatividade negra. A gente está em contato agora com a Prefeitura do Rio de Janeiro, municipal, na verdade, e eles estão querendo usar o Black como uma forma, né, uma ferramenta de educação antirracista na infância. Com certeza. A gente recebe vários exercícios de escolas, os professores fazem com os bonequinhos do Black. Eu não sei como é que eles criam isso, mas eles criam e mandam pra gente. É muito legal. A Tayane queria falar também alguma coisa? Acho que ela viu falar alguma coisa aqui. Eu vi aqui que ela abriu. O Alex estava querendo fazer pergunta. A Júlia também. Mas o Alex, eu acho que ele caiu. Ele chegou a mandar uma pergunta aqui, mas eu acho que ele caiu, e a Tayane, depois eu puxo a pergunta. Estou aqui, professora. Pode mandar a Tayane e depois vou eu. Então, Tayane, você quer perguntar? Não, professora, eu escrevi errado. Pode falar, Alex. Não, tudo bem. Escreveu errado. Tudo bem. Então, Alex, faz a sua. E aí eu volto então, depois gente, no Gabriel. Eu vou pedir desculpa porque eu vou deixar a câmera desligada, eu estou no celular. Eu sou Alex, sou estudante negro aí da PUC, né? E a minha pergunta vai mesmo para a linha da representatividade política. Porque eu falo um pouco isso. Alex, eu queria te conhecer, Alex. Sacanagem você deixar essa câmera desligada. Eu vou abrir depois, daqui a pouco eu abro. Tá bom. A minha primeira representatividade da infância aconteceu numa campanha eleitoral. Isso veio agora à tona esse ano. No ano 2000, eu sou um pouco mais velho que a galera, eu tenho 26 anos. Então, quando eu tinha 6 anos, teve um comício aqui em Campo Grande, da Benedita da Silva. E no comício, ela era tipo uma celebridade. Ela estava no
no trio elétrico, cheio de gente, cantando uma música. O jingle dela era um samba do Neguinho da Beija-Flor e tal. E eu vi aquela pessoa negra em situação de relevância na sociedade, aparecendo na televisão, no programa eleitoral. Enfim, ali eu me senti representado, né? E o que, para mim, foi muito motivador para tentar uma carreira de jornalista hoje. E junto com essa questão da representatividade, eu pergunto para vocês como vocês encaram a representatividade negra na política, né? O parlamento tem menos de 10% de representantes negros. Provavelmente esse quadro na Câmara dos Vereadores do Rio não vai mudar. Como vocês encaram essa representatividade, já que para reverter o quadro de desigualdade é fundamental uma participação do Estado para trazer uma equidade racial no Brasil? Alex, eu encaro isso como... Eu estou fazendo agora Sob Pressão, a série na Globo que fala sobre o universo médico. E quando eu fui chamado para fazer um neurocirurgião, eu buguei, porque eu não tinha uma representatividade, eu não tinha nenhuma referência. Eu tive dificuldade de construir o personagem, porque é fácil. Se eu perguntar qualquer um aqui, se eles conhecem cinco médicos negros, 2 não conhece. Eu posso estar errado, mas eu tenho quase certeza de que ninguém aqui nessa sala conhece mais do que 5 médicos negros. Já foi tratado por um médico negro. Ou já foi atendido, ou se foi atendido, se sentiu bem nesse lugar, sabe? Achou esquisito. Eu falo por mim. Eu já fui atendido por um médico negro há 15 anos atrás e eu tive um estranhamento. Eu achei estranho. Então, assim, a gente está falando de medicina. Imagina, eu falo que a maioria dos cargos de chefia não são administrados por pessoas negras. Por isso que eu acho importante que a faculdade seja inclusiva. Porque é um lugar onde a gente consegue alcançar outros cargos que não só cargos de subemprego. Então, óbvio que o governo, que o parlamento, que a Câmara dos Vereadores não vai ter, porque ali a Benedita hoje está vindo a prefeita. Isso é um marco histórico, porque, cara, uma mulher negra que com certeza já teve histórico de ser empregada doméstica ou da família ter alguém que tenha sido empregada doméstica, transcender isso a querer se tornar prefeita ou uma Leia querer se tornar presidente uma coisa que a sociedade não diz isso para ela, pelo contrário, ela fala que ela está no lugar errado, ela impõe que ela está no lugar errado. Então, eu acho que sim, que faz parte do Estado resolver, que é a responsabilidade do Estado resolver, mas também está na nossa mão mostrar para a sociedade o que a gente pode fazer, enquanto corpo político, como a Yasmin disse, para mudar esse quadro, sabe? Como é que a gente mostra para a política econômica do nosso país que tem alguma coisa errada nesses cargos de chefia? Até porque essas pessoas estão lá porque nós votamos. Quando a gente pega a governança da nossa presidência hoje, é majoritariamente homem. Por que não tem mulheres ali, sabe? Então, essas coisas que a gente... E aqui tem um formato de... Sei lá, acho que ela esqueceu que ela é mulher, enfim. E só assim ela é aceita, só por isso ela está lá. Então, por que essas pessoas estão lá? Porque a gente botou elas lá. E por que a gente botou elas lá? O que a gente aprendeu que nos fez escolher essas pessoas que estão lá? Então, para nós, Alex, acho que como é para todo mundo. Nós somos responsáveis por isso. Estamos tentando criar um formato aí de comunicação diferente para trazer novas referências para quem sabe, quando as pessoas que estão crescendo forem votar, elas enxergarem outras possibilidades, que não só pessoas brancas e homens brancos, héteros,
E aí uma série de privilégios que a gente pode citar, cristãos, enfim, vários. Chegou meu pacote aqui. Acordou agora. Julinha, você quer falar alguma coisa? Ela tá tímida. Tem mais gente. Eu queria perguntar uma coisa para vocês em relação vocês até falaram um pouco já, mas como é que está sendo essa resposta das crianças, os feedbacks que vocês estão recebendo? Eu vi várias festas de aniversário já com o Black como tema. Enfim, então queria saber um pouco como é que está sendo esse retorno para vocês. É tudo que a gente quer, porque assim, quando a gente criou o Black, as referências que a gente tem hoje de clipes, vídeos musicais para infância de sucesso são Galinha Pintadinha, Mundo Bita, que são os que dialogam com a cidade. E todos eles já são um sucesso nacional, todas as crianças têm os bonecos, já cantam as músicas, vão a shows, fazem aniversários, compram roupinhas. Então, o que a gente quer é as pessoas saindo por aí, com o Black estampado numa camisa, tendo o Black como protagonista das suas mesas de aniversário, querendo ser o Black. Quando tem criança branca que manda vídeo pra gente, que fica imitando o Black, a gente acha o máximo. Porque todas as crianças negras cresceram imitando as brancas. Olha o contrário. Se você causar o contrário, é uma coisa surreal. Então, essa coisa das festinhas, isso está crescendo. Como nós somos uma empresa muito recente, existe uma série de burocracias empresariais que você tem que cumprir para criar licenciamentos de produtos e tudo mais. Então, a gente ainda está fazendo todas essas coisas de burocracias, então isso ainda não é revertido para nós em termos financeiros. A gente não ganha nada para cada festinha dessa que está acontecendo. Mas o que importa é que elas aconteçam. O dinheiro de retorno do nosso trabalho vai chegar. Mas é uma satisfação enorme respondendo a sua pergunta. E também é importante que as crianças brancas vejam as crianças negras com um lugar como um objeto de desejo também, e não só como uma coisa que seja menor, sabe? Sonho, né? Eu que estudei em escola particular na Rua Sul, era tipo o único na sala. Então, era sempre o marginalizado, sabe? Sempre o visto como última opção de amigo, de opção, até mesmo na adolescência, né? Quando você começa a querer namorar e tal, eu me achava menor do que qualquer um na minha sala, a ponto de gostar de uma menina e colocar ela na chave do meu amigo, porque meu amigo era branco e ele teria mais chance do que eu. Então, mudar essa perspectiva interna e externamente é muito importante. É muito importante. Gabriel, queria fazer pergunta. Não sei se a Júlia também. A Júlia também estava com o microfone aberto. Vai, Gabriel, depois vai, Júlia. Bom, primeiramente, queria agradecer a apresentação, o trabalho da Davi e da Yasmin, que eu acho que, tendo visto o canal e também complementado com a fala de vocês, foi muito enriquecedor, eu acho, então, para a nossa disciplina, para a comunicação e para a PUC. Eu acho que vocês trouxeram questões muito interessantes, assim, de fato. Fica até difícil fazer pergunta, porque acho que vocês trouxeram um panorama bem complexo, assim, interessante. A minha questão, eu acho que vai numa certa complementação do que a Lina perguntou, que eu acho que é interessante também pensar, assim, como é que vocês constroem essas referências, né? Às vezes a gente queria saber isso, como é que se constrói. Eu acho, não só para a hora do Black, mas vocês como artistas, né? Como pensadores do mundo, como é que vocês produzem essas referências? Por exemplo, você falou um pouco do Basquiat, você fala um pouco de contrapor a Galinha Pintadinha. Como é que você produz isso? Como é que isso se dá na hora do Black, né? Como vocês, enfim, eu acho que os artistas são intelectuais, né? Eles pensam no mundo. Como é que isso se dá, né? Nesse processo de vocês, nessa troca? Que, enfim. E é difícil, eu acho, deve ser difícil fazer isso que estão propondo. Acho que vocês não se resumem a isso, né? Vocês têm outros trabalhos, mas vocês fazendo um trabalho para infantil, né? Que eu acho que é complexo, trabalho infantil, de animação. Então, como é que essas referências estão no trabalho de vocês? Como é que vocês constroem isso? Como é que vocês pensam esse processo criativo? Vocês falaram um pouco disso, mas queria que vocês aprofundassem, né? Gabriel, eu e Yasmin, nós tivemos uma experiência
pouco antes de começar a construir o Black, eu fui gravar em Chicago e nós fomos ao um museu africano que tem em Chicago. E aí a gente viu como foi feita a viagem dos escravizados, como eles eram carregados como carga dentro dos navios, enfim, todas as piores situações que eles viviam naquela época. E a Yasmin teve ela fez uma pergunta, tipo, a gente já tinha elaborado essa ideia do Black, não foi por conta disso, mas ela fez uma pergunta que foi muito pertinente, que ela falou assim: como é que eu vou explicar para minha filha ou para o meu filho que eu sou branca e que eu fiz alguma coisa para contribuir para uma sociedade melhor para ela, sabe? Como é que eu vou explicar para ela que, apesar de branca, eu não vou estar oprimindo? Enquanto que eu, como negro, queria falar, mano, a gente precisa criar representatividade, vamos fazer o Black Money, vamos contratar só gente preta, vamos falar sobre representatividade. Só que somos pessoas diferentes que estamos buscando um mesmo objetivo. E aí, por conta disso, a gente pensou em transcender esse lugar e pensar em equidade. A gente tem o Basquiat, a gente tem a Lara, a gente tem o Black, mas a gente tem o Yuki. O Yuki, por exemplo, é um brasileiro amarelo. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, brasileiro amarelo, mas a gente, eu não sabia dessa expressão. Descendente de japonês. Eu sempre chamei de descendente de japonês, de chinês, de coreano, de asiático. E, na verdade, tem uma nomenclatura para isso no Brasil. Ele é nascido no Brasil. Nascido no Brasil, ele é um brasileiro amarelo. Então, assim, quando a gente busca a equidade, a gente busca ouvir o todo. E não só um lado. O Black, ele traz essa representatividade negra através do corpo, mas ele está ali num discurso equitativo, ele está ali num discurso de que a gente só consegue transcender determinadas coisas se a gente abrir nossa escuta e se a gente conseguir se ver como igual e não maior ou menor que ninguém. Não adianta nada também eu fazer uma coisa de protagonismo negro e achar que eu sou melhor que os brancos, de que eu tenho que fazer, de que os brancos têm que morrer, de que não sei o quê. Isso não funciona. A gente precisa viver numa sociedade e precisa se coligar, assim, sabe? É que eu acho também que ele talvez esteja perguntando na prática como é que isso se deu. Eu entendi um pouco assim também a pergunta do Gabriel. Por exemplo, a gente começa por observação, Gabriel. A gente, sei lá, Basquiat. Eu conhecia Basquiat, artista plástico, antes do Davi. Davi é negro. Olha que legal que seria se ele conhecesse Basquiat antes. Então, fomos à exposição do Basquiat, falamos sobre isso, ele ficou sabendo quem era. E aí, quando a gente começa a construir uma vida, que a gente está construindo uma vida, você está construindo o Black, é um personagem, ele tem uma vida. Que tipo de coisa ele consome? Que tipo de coisa o Black consome na casa dele? Então, se ele já tem ídolos negros, isso contribui para um monte de coisa no desenho, para a vida dele e para quem está assistindo. Por que que ele é um garoto que tem um cabelo black e gosta? O que que ele vê? Davi, por exemplo, via o Maluco no Pedaço. Para ele e para todas as pessoas negras, muitas brancas, mas assim, para todos os negros, Will Smith é tudo na vida. É a Xuxa. É a Xuxa. Então, assim, Will Smith, Denzel Washington, todas as pessoas negras já viram todos os filmes dessas pessoas. Porque é quem tinha para ver. O meu cabelo vem do Super Choque, por exemplo. Super Choque, é um desenho também de protagonismo negro, antigo. Então, a gente começou a criar essas referências nos detalhes da casa. Então, vamos colocar quadros do Basquiat, a gente pensou em colocar o Black para jogar basquete ao invés de futebol, porque Davi joga basquete, porque a gente tem esse gosto por basquete aqui em casa, porque basquete também tem a ver com um protagonismo negro muito grande lá fora, então para você internacionalizar o desenho, isso é uma ferramenta de comunicação. Trouxemos heterocromia para o Basquiat, porque a gente queria vender a ideia de que ter um cachorro vira-lata também é bom, para a gente desconstruir essa coisa de que tem que comprar cachorro. De que a gente só pode comprar cachorro com um monte de cachorro abandonado, então vamos botar um vira-lata, botamos ele pretinho também.
As construções elas são pensadas detalhadamente. Por exemplo, se a gente tiver que botar bonecos no quarto do Black, provavelmente a gente vai botar um Black Panther, ao invés de botar o He-Man. Superman. Porque se a gente enche o desenho de referências negras, a criança aprende isso de forma natural. Se a gente bota um Michael Jackson, um pôster do Michael Jackson no quarto do Black, provavelmente vai ter, a gente já está colocando mais informação cultural para as pessoas naturalmente, sem ter que sublinhar nada. Então, cada elemento que você consegue adicionar à tela faz diferença. E aí a gente tem que parar para pensar. Quem são os ícones, quem são os artistas negros que podem estar presentes no nosso desenho? Como é que eles se vestem? Qual é a diferença da roupa da Beyoncé para a da Lady Gaga? Em que ela se faz de Beyoncé? Em que a Lady Gaga se faz de Lady Gaga? E aí você começa a pensar como essas pessoas se vestem, o que elas querem trazer de informação, e você vai agregando nas roupas. A gente quis botar o Black de tênis de cano alto. A gente quis... O que mais que a gente quis? A gente quis botar também muita coisa que para animação não funciona, tá? É importante falar isso. Então, tem muita coisa que você pede pro animador e é o maior banho de água fria que ele fala: não, isso vai ser muito trabalhoso. Se você botar um colar, eu queria botar uma roupa africana toda cheia de coisas africanas e elementos africanos, que para animação seria um inferno para ele. Falei, esquece, vamos só trabalhar no vermelho, bota vermelho, que é da África. Enfim, a gente tem que criar recursos, né? Isso foi uma coisa que o Davi falou. O Black, inicialmente, o animador fez com uma blusa azul. Aí o Davi falou, não, bota vermelho. Ah, mas a criança não tem muita coisa vermelha. Tem, botar que a criança enxerga vermelho, gosta de vermelho, e vermelho é uma cor da África clássica. Então, o Davi lutou pela blusa vermelha do Black. É no detalhe, assim, respondendo as suas perguntas, Gabriel, pensando nos ícones populares negros, enfim, nisso tudo que eu tô falando. Não sei se eu respondi, se ele respondeu, se tem mais alguma coisa dentro disso que você queira saber. Não, respondeu. Acho que esse aspecto é rotineiro mesmo. Acho que eles fizeram legal, assim, observação do cotidiano. Acho por isso que é tão bacana o trabalho. Parabéns a vocês. Vou deixar outras pessoas perguntarem que coisas legais também. Parabéns, bom trabalho. Obrigada. Bom nascimento também, né? Daqui a pouco. Anotado já para a próxima. A gente com certeza vai trazer. Super obrigada, viu, gente? E obrigada a vocês. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Grande trabalho para vocês. Valeu. Obrigada, Bey. Obrigado. Sigam a Hora do Black com E, tá? No Instagram e no YouTube. Se vocês puderem ver, mandar para as famílias que tem criança pequena. Divulguem, falem que a gente está precisando de patrocínio. Falem. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.